Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesta série de Direito Internacional, nós vamos falar agora sobre os princípios que carregam essa norma, esse ramo do saber jurídico. Bom, o direito internacional ele tem 7 princípios que a gente precisa conhecer. Quais são eles? Primeiro princípio é o princípio da proibição do uso de força. Segundo princípio, a solução pacífica de controvérsias. Terceiro princípio, não interferência em questões internas. Quarto princípio, dever de cooperação internacional. Quinto princípio, a igualdade de direitos e a autodeterminação dos povos. Sexto princípio, a soberania dos estados. E sétimo princípio, a boa-fé. Veja, se nós observarmos de um modo geral esses 7 princípios, fica claro para nós entendermos por que o direito internacional é regido da forma que é. Quando nós falamos da proibição do uso de força, e claro, proibição do uso de força e sempre buscando resolver o que diz, da forma que diz o segundo princípio, que é com a solução pacífica de controvérsias. Mas a proibição do uso de força, é importante destacar que não é que é proibido em todos os sentidos. O uso da força é o que a gente chama no direito utilizado em última ratio, isto é, o direito de última ratio que é de última situação, última razão, em último caso eu vou recorrer à força. Por que eu vou recorrer à força em último caso? Porque em regra, o que a gente tem que fazer? Solução pacífica de controvérsias. Olha como casam essas coisas. Terceiro princípio, porque agora eu já falei dos dois primeiros, né? Solução pacífica, não uso de força e solução pacífica de controvérsias, eles casam. Terceiro princípio, não intervenção em questões internas. Por quê? Porque o dia a dia dos países, da comunidade em que estão associados, é problema deles. Como eles vão resolver as questões internas deles, são questões de cada um, problema de cada um. Não é que o direito internacional não olha, não quer proteger um ao outro, mas existem coisas que são de competência do direito interno fazer, até por questões da própria soberania que a gente vai estudar daqui a pouco nesses princípios. Quando eu falo do dever de cooperação internacional, aí eu começo a sair do Estado e olhar como um todo e pensar assim, como é que o Estado possa cooperar nesse caso em que a gente está enfrentando de dificuldade. Quer ver um exemplo? Os refugiados. Os refugiados, de uma forma geral, você percebe que existem países que cooperam entre si para promover, por exemplo, uma ajuda humanitária. Veja, ao mesmo tempo que um país não interferiu nas questões políticas do outro, porque ele tem que resolvê-las, quando você tem uma situação de uma calamidade pública, por exemplo, um país vai lá, não interfere na soberania do outro, mas oferece uma ajuda humanitária. Dever de cooperação internacional. Quando a gente fala da igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, ainda que exista um direito internacional, a cultura, os valores, as crenças de um povo permanecem inalteradas, elas são preservadas e também protegidas. Assim como o princípio seguinte, a soberania do Estado. Logo, quando um Estado está associado a uma comunidade, todos os Estados são autônomos entre si e também soberanos. Um exemplo clássico da gente ver isso na prática é a União Europeia. Veja, os países que compõem a União Europeia, um exemplo clássico de direito internacional, você vê que eles têm autonomia entre eles, mas se comunicam naquilo que faz jus ao direito internacional. E, por fim, a boa-fé. Boa-fé, inclusive, que está na nossa Constituição, assim como a solução pacífica de controvérsias, é um dever de todos os países, isso é pacífico, sempre carrear as suas relações jurídicas, seja internas ou internacionais, com a luz do princípio da boa-fé vigorando em todas elas, tá bom? Então esses são os 7 princípios que a gente viu na teoria e fazendo aí um breve comparativo na prática. Eu espero que vocês tenham gostado. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo.